Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui pra gravar esse vídeo, que eu acho que eu vou passar o vídeo inteiro assim, com um sorriso de orelha a orelha, porque ainda é um pouco surreal tudo isso tá acontecendo, mas vocês viram aí no título do vídeo que eu consegui o emprego na Amazon. Sim, na Amazon. Vou ser assistente legal da Amazon e quero contar pra vocês esse novo capítulo da minha história, como que tudo isso aconteceu. Ainda tá... Eu acho que ainda não caiu a ficha. Acho que eu tenho certeza que ainda não caiu a ficha. Toda vez que eu conto isso pra alguém, eu ainda fico achando que eu tô falando de outra pessoa ou tô num sonho, alguma coisa assim. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje e pedir pra vocês me seguirem no Instagram. Primeiro, eu vou colocar meu arroba aqui. Eu vou postar alguns vídeos lá que eu fiz durante todo esse processo. Eu tenho tudo guardado, eu meio que documentei um pouquinho das coisas. Então, quem quiser ver mais bastidores de tudo isso, vai lá no meu Instagram, me segue. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá ou pode comentar aqui nos comentários. E é isso, gente. Tô aqui pra contar dessa super novidade que vai mudar a minha vida, provavelmente, né, certeza, e tô muito, muito feliz e contar pra vocês. Bom, eu nem sei por onde começar exatamente, porque eu não fiz roteiro pra esse vídeo, eu sempre faço roteiro pros meus vídeos, mas eu quero que esse seja mais uma conversa, um bate-papo, como se eu estivesse contando pros meus amigos mesmo. Mas vou só recapitular um pouquinho o momento da minha vida que eu estou antes disso tudo acontecer, antes de eu ir pra esse meu próximo passo, esse meu próximo capítulo, que vai ser a Amazon. Eu me formei no LLM, que é um mestrado em Direito aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, em 2019. E desde novembro de 2019 eu sou assistente legal em um escritório de advocacia aqui em Los Angeles. E assim, eu vou contar pra vocês como que tudo isso aconteceu, como que foi o processo de seleção, as entrevistas, quanto tempo demorou, como que encontrei a vaga, todas essas perguntas. Mas primeiro eu gostaria de contar uma história pra vocês e ser um pouco mais pessoal, abrir um pouco mais meu coração, porque eu acho importante também falar um pouco sobre isso. Acho que tem muito a ver com a minha história e eu gosto muito de compartilhar minha história com vocês, assim, na realidade. Então no começo desse vídeo vai ser essa parte mais pessoal, mas se você quiser pular pra esses detalhes mais técnicos, vai estar mais pro final do vídeo. Eu nem comecei a falar e eu já tô querendo chorar. Espero que eu consiga me compor nesse vídeo. Vou dizer pra vocês, gente, que essa conquista, esse emprego na Amazon, ele representa pra mim muito mais do que o cargo em si, do que o salário, do que o título, do que estar numa empresa que é uma das maiores empresas do mundo. Vai muito além disso pra mim. Essa conquista representa muito mais pra mim, Yasmin, como pessoa, por conta de tudo que eu passei, porque ao longo de toda a minha vida... Ai, gente, eu não quero chorar, mas vou tentar aqui ser o mais breve possível. Durante toda a minha vida, eu sempre me comparei muito com todo mundo ao meu redor. Assim, absolutamente todo mundo. Isso desde a escola, desde muito pequena até a faculdade. Até aqui nos Estados Unidos também, nada nunca mudou. Eu nunca fui a melhor aluna, eu nunca fui de tirar 10, eu nunca ganhei prêmio na escola, nem na faculdade. Então eu não era aquela aluna que se destacava em qualquer turma ou sala que tivesse. Mas eu também nunca fui aluna nota 0, eu nunca tirei nota baixa, eu nunca reprovei de ano. Então eu sempre estive ali no meio, digamos assim, né? Eu era uma aluna mediana, eu tirava minhas notas boas, às vezes elas desciam um pouquinho, mas nunca foi de reprovar de ano nem nada disso. E obviamente ao meu redor eu via pessoas tirando nota 10, eu via alunos sendo destaque pra escola e ganhando premiações e medalhas, etc. E eu sempre me senti muito menor. Eu sei que, acho que é muito do ser humano isso da gente olhar a grama do vizinho e achar mais verde, mas eu sinto que pra mim sempre foi um pouco mais, foi um pouco além do que eu considero saudável. Porque eu lembro quando eu tava estudando pro vestibular pra fazer direito, eu queria fazer direito, né, na faculdade. E na minha escola, a minha escola é apenas uma das melhores até hoje, acredito, da minha cidade, lá em Manaus, em relação ao vestibular. Eu conhecia várias pessoas, tanto na minha escola quanto de outras escolas que queriam direito. E eu sabia que eram pessoas que estudavam muito, pessoas que tiravam notas muito boas e etc. Eu pensava assim, tá bom, são 60 vagas, porém eu começava a tirar o número de vagas porque eu já conhecia tantas pessoas que queriam direito e eu tinha certeza que elas iam passar e eu não. Então na minha cabeça eu começava a contar 60 vagas, né, pra direito, só que fulano, beltrano, ciclano vão passar, então isso já cai pra, sei lá, 40. Aí de 40 tenho mais outras pessoas que também vão passar, de escolas que eu não conheço. E aí no final das contas eu chegava à conclusão de que não ia ter vaga pra mim, porque o número de pessoas que eram melhores do que eu eram mais do que as vagas que tinham, né? E eu acabei passando, né, pra direito. Eu lembro que no dia eu nem acreditei, a minha amiga me contou pelo telefone e eu não acreditava porque
essa crença de que todo mundo é melhor do que eu sempre foi muito real na minha cabeça. Não era uma coisa que eu acho que eu acreditava tanto que já era normal pra mim, sabe? Nem era uma coisa que eu acho que me machucava naquela época, porque era certeza, assim, pra mim, sabe? Depois de muitos anos que eu comecei a perceber que era um pensamento autodestrutivo real. E o tempo foi passando e mesmo eu tendo conquistas ao longo de tudo isso, eu continuei com esse pensamento na faculdade, por exemplo. Mesmo eu tendo conquistado a minha vaga de estar lá, eu ainda achava que todo mundo ao meu redor eram melhores do que eu e que eles iam conquistar coisas muito melhores, maiores do que eu ia conquistar. E esse pensamento me acompanhou até aqui nos Estados Unidos, pra vocês verem como as coisas são, né? Porque eu consegui conquistar o meu LLM, eu consegui me mudar pra cá, concluir o meu curso, tenho meu mestrado hoje, e mesmo assim a minha cabeça ainda funciona dessa forma. Hoje bem menos, graças à terapia. Hoje eu consigo reconhecer mais as minhas conquistas, consigo vê-las como conquistas e aplaudi-las e me aplaudir também, mas foi e ainda é um processo. E aí, gente, tudo isso que eu passei dentro da minha própria cabeça me levou a acreditar que eu ia sempre ser uma pessoa mediana e que eu ia viver coisas medianas e que eu ia conquistar coisas medianas e que minha vida ia ser pra sempre mediana. Eu já tinha meio que entendido e acreditado 100% de que eu não ia conquistar nada muito grande e que essas coisas muito grandes, elas são pros outros e não pra mim. Por exemplo, eu lembro de entrar no LinkedIn e ver pessoas postando sobre os empregos novos, empregos incríveis, em empresas incríveis, em escritórios incríveis, ou outras conquistas também, que não sejam empregos, mas conquistas da área profissional. E eu olhava tudo isso e pensava, isso não é pra mim, isso é pros outros, isso acontece, esse tipo de coisa acontece pros outros, mas pra mim não vai acontecer. É por isso que quando eu recebi o e-mail da Amazon dizendo que eu consegui a vaga, né, com a proposta que eles chamam aqui de job offer, com a proposta de emprego, parece que foi uma felicidade, mas ao mesmo tempo foi um tapa na cara, não sei, da própria vida, me dizendo que tudo isso que eu passei esses anos pensando de mim não era real, sabe? Era totalmente da minha própria cabeça e tava me destruindo mentalmente. E me provou de que eu posso também, sabe? Que eu posso conseguir coisas grandes, eu posso conseguir coisas incríveis. E é por isso que isso pra mim tudo é muito surreal. Ainda não caiu a ficha, porque pra mim esse tipo de coisa só acontecia com os outros, não acontecia comigo. E aconteceu. Então eu tô muito feliz e muito grata a Deus, porque eu sei que, gente, sem Deus eu não ia conseguir chegar em canto nenhum, entendeu? Apenas é isso. Eu sozinha, eu não ia chegar em canto nenhum. E eu sempre coloco os meus planos nas mãos de Deus. Eu sempre faço a minha parte e deixo Ele fazer a parte dele e me levar pra onde Ele quer me levar. E hoje Ele tá me levando pra trabalhar na Amazon. E eu tô muito feliz porque se esse é o plano de Deus pra mim, é o melhor pra minha vida. E eu vou viver isso com a maior gratidão do mundo no meu coração. Então eu só queria começar dizendo pra vocês tudo isso. Eu sei que foi bem pessoal e é um papo mais de coração mesmo, mas eu precisava falar porque eu não queria vir aqui só contar, ai, consegui um emprego novo, como se as coisas fossem muito lineares, sabe? Como se a gente conseguisse conquistar as coisas na vida muito uma atrás da outra. Eu não quero que ninguém veja a minha vida e pense, nossa, ela... tudo perfeito na vida dela, né? Ela saiu daqui, foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá, sendo que ao longo do caminho a gente passa por coisas que, obviamente, só a gente sabe, né? Então, às vezes, eu gosto de mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que tá por trás. Esse é o significado desse emprego pra mim. Ele é um significado muito maior do que só o emprego em si, por conta de tudo isso. E eu quero dizer, se alguém tá me assistindo aqui, se você passa por isso, se você tem esses pensamentos de autossabotagem, que é o que eu chamo, porque eu tenho certeza que é realmente a nossa mente sabotando, por favor, procure uma ajuda, principalmente profissional, porque a gente não consegue lidar sozinho, sabe? Muitas das vezes. É muito difícil, é um processo, também não vai ser do dia pra noite que você vai ter autoconfiança, que você vai passar a enxergar as coisas menos distorcidas, porque eu acho que é isso que acontece, a gente se enxerga de uma forma completamente distorcida. Se você chegar pra um amigo, pra um familiar e perguntar como eles veem você, eles sempre vão descrever você muito melhor do que você se descreve, e a gente não consegue, muitas das vezes, ver o nosso próprio valor, seja na área pessoal, seja na área profissional. Então, eu não quero que ninguém se sinta assim, porque eu sei o quanto é horrível, eu sei o quanto a gente fica cego. Imagina eu ter chegado no ponto de que eu acreditava que tudo ia acontecer pra todo mundo e não pra mim, e eu ficar bem com isso, sabe? Eu tava completamente tranquila, assim, ah não, minha vida vai ser mediana e
e deixa os outros viverem as coisas melhores. Isso é muito, muito errado. Hoje eu consigo ver que é errado, mas antes eu não conseguia. E eu não quero que ninguém se sinta assim. Aí você vai me perguntar, mas tá, Yasmin, como é que isso aconteceu? Me conte a história inteira, quero saber os detalhes. Vou contar pra vocês. Inclusive eu até anotei no meu bloco de notas as datas das entrevistas e do processo inteiro. Eu vou contar pra vocês, pra saberem o tempo que tudo levou. Mas, obviamente, eu vou ter que começar do começo, que é como que eu decidi começar a procurar emprego, né? Porque, obviamente, em algum momento eu tive que procurar essa vaga, encontrar essa vaga, aplicar e tudo mais. Eu trabalho no escritório como assistente legal, porém eu percebi que eu cheguei naquela fase que eu acho que muita gente já passou por isso. Às vezes você passa por isso depois de muitos anos, às vezes antes, enfim. No meu caso foi um pouco depois de um ano. Então no começo de 2021 eu percebi que eu queria mudar de cenário, que eu queria mudar de... não de área especificamente no começo, mas eu queria realmente uma coisa diferente. Eu senti que onde eu tô eu já tinha aprendido mais ou menos o que eu podia aprender dentro do meu cargo. E também, gente, o escritório que eu trabalho, ele é muito pequeno. Nós tínhamos 3 advogados, agora só temos 2. Então é um pouco limitado o que a gente consegue aprender mesmo, principalmente eu no cargo de assistente. Então eu cheguei nesse ponto e tive a ideia de começar a aplicar pra pelo menos ver o que ia acontecer. De primeira, eu não tava muito confiante de que eu realmente ia conseguir um emprego. Muita gente passa meses e meses procurando, então eu comecei aplicando mais assim, meio que... vamos ver o que vai dar, vamos ver se pelo menos entrevistas eu consigo. Então, eu comecei a aplicar para algumas vagas e o único site, a única plataforma que eu usei foi o LinkedIn. Eu gosto muito de lá, eu acho que tudo é muito organizado e confiável também, então foi o único site que eu usei. E de primeira eu tava aplicando somente para escritórios jurídicos também, mas eu tava procurando por escritórios maiores do que o que eu tô, né, justamente pra ter essa diferença. Eu não queria ir pra um lugar que fosse basicamente a mesma coisa, porque o meu objetivo era mudar um pouquinho de cenário. Só que toda vez que eu procurava vagas, sempre eu via vagas pra essas empresas, que são as maiores empresas, né, que a gente conhece aí, como Facebook, Google, Twitter, Snapchat, que mais? Netflix, Hulu... enfim, vocês sabem, todas essas empresas que a gente já conhece, porque estão aí no dia a dia. E eu sempre vi essas vagas. E aí eu comecei a pensar, por que não, né? Já que eu tô aplicando, já que eu tô aqui testando o que vai acontecer, então vou começar a procurar essas vagas também e aplicar pra elas. Então eu meio que abri meu leque também e passei a aplicar para as empresas e não só para escritórios. E aí eu até consegui algumas entrevistas com alguns escritórios e também com algumas empresas, mas nada que fosse pra frente. Até que chegou o momento que eu fui contratada pelo LinkedIn por uma recrutadora da Google. Sim, gente, da Google. E eu entrei no processo de seleção para um cargo do time legal, do departamento legal da Google. E fiquei muito animada, obviamente, porque, né, é uma super empresa também. Então eu comecei o processo de seleção da Google para esse cargo. Fui passando de fase, porque são várias etapas. E cheguei na última fase, que é um dia de entrevistas. Nesse caso foram 3 entrevistas de 45 minutos cada, uma atrás da outra. E eu me preparei, eu queria muito, muito essa oportunidade. Eu tava muito animada. Fiz as entrevistas e eu não consegui o emprego. E na verdade, gente, eu até fui contratada depois que eu terminei esse meu dia de entrevistas para um cargo X. Eu fui contratada pelo meu recrutador porque outro departamento também estava interessado em mim, também era da área legal, mas era um outro cargo, e eles queriam me entrevistar também. Então eu acabei fazendo um outro dia de entrevistas pra Google, pra um cargo Y. Foram mais 3 entrevistas de 45 minutos e eu também não consegui esse cargo. Ou seja, eu tive 2 chances de trabalhar na Google, porém eu não consegui, o que me deixou muito mal. Porque eu pensei, né, quando eu fui chamada pros 2 cargos, né, pra ser entrevistada pros 2 cargos, eu pensei, não é só uma chance que eu tenho 2, então talvez se um departamento não me quiser, talvez eu consiga no outro. Mas eu não consegui nenhum. E isso me deixou muito, muito mal. Eu passei alguns dias bem tristes e duvidando de mim, da minha capacidade. E basicamente parece que trouxe aqueles pensamentos que eu comentei com vocês no começo do vídeo, de que parece que eu falei pra mim mesma, tá vendo? Você não consegue. Tá vendo como são só os outros que conseguem? Parece que todos aqueles pensamentos inferiores que eu tinha lá atrás, eles voltaram e parece com mais certeza, sabe? Porque eu pensei, tá aí, mais um exemplo de que você não conseguiu. Mesmo tentando, você não conseguiu. Mas no final das contas, eu acredito muito em Deus e eu peço muito discernimento dele quando as portas se fecham pra mim, que eu não consigo entender de primeira. Eu peço muito pra que Deus me mostre que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. E tudo acontece da forma que tem que acontecer, então ele me dá força pra continuar e pra
talvez eu não entenda hoje, mas um dia eu vou entender. E dito e feito, né, gente? Hoje, alguns meses depois, eu entendo perfeitamente porque aquilo não deu certo. Não era mesmo pra eu ter ido pra Google naquele momento, não era pra aquilo ter acontecido. Então, na verdade, essa é só uma das várias provas que Deus já me deu na minha vida de que tudo vai acontecer, como tem que acontecer, e é só eu ter calma e confiar. Mas então, voltando pra história, eu levei esses nãos da Google e, na verdade, nessa época eu entendi como um sinal de Deus pra eu não aplicar mais pra emprego, pra eu ficar mais na minha e pra eu focar no meu trabalho e que na hora certa, a oportunidade certa ia acontecer pra mim. Porque também, gente, é muito desgastante você ficar aplicando pra várias vagas. E outra, você precisa estar disponível pra entrevistar. E como eu trabalho, por exemplo, no dia que eu entrevistei pra Google, eu tive que tirar o dia off, né, do trabalho. Então, eu não podia ficar aplicando pra sempre, porque eu ia ter que ficar tirando dia off no trabalho, ou ter que sair pra fazer uma entrevista e voltar. E a longo prazo isso não seria muito legal, então eu entendi como um sinal pra eu ficar na minha, de que não era a hora certa. Então, basicamente, não apliquei mais pra nenhuma vaga depois disso. Algumas semanas depois, eu não sei se foi um mês depois, mas algum tempo depois, eu recebi o e-mail da Amazon pra uma vaga de assistente legal, que eu já tinha aplicado antes. E uma curiosidade pra vocês, eu apliquei pra Amazon 6 vezes. E somente em uma vez eles viram o meu application e me chamaram pra entrar no processo. Ou seja, outras 5 vezes eles fecharam meu application sem eu nem começar o processo. Ou seja, eu não fui selecionada nem pelo meu currículo. Então eu achei muito curioso, porque a única vez que eu fui chamada pro processo foi quando eu consegui. Então era muito pra ser, gente, era muito pra ser. Acho que vários detalhes dessa história mostram o quanto era pra ser. Mas, enfim, recebi um e-mail dizendo se eu quisesse continuar, né, se eu quisesse começar o processo de seleção, era pra fazer um exercício escrito. Então, nesse e-mail que eu recebi, já tinha o exercício escrito que eu tinha que completar. E também eu tinha que responder um questionário, que era basicamente só com perguntas pessoais. Por exemplo, por que eu queria trabalhar na Amazon. E perguntava também sobre o meu currículo e sobre todos os empregos que eu já tive antes e pedia pra explicar em detalhes o que eu fiz, etc. Isso foi, eu tenho aqui no meu celular anotado, isso foi dia 17 de maio, um dia antes do meu aniversário, inclusive. Dia 17 de maio eu fui contatada pela primeira vez pela recrutadora. No dia 24 de maio eu consegui passar pra próxima fase, recebi o e-mail de que eles queriam move on com o meu application. E eu teria então uma entrevista de 45 a 60 minutos com uma assistente legal de um outro time. Aí eles marcaram a entrevista para 4 dias depois, então no dia 28 de maio eu tive uma entrevista pelo telefone com a assistente legal, então não foi vídeo ainda, foi só pelo telefone. Foi uma entrevista super legal, ela esclareceu várias dúvidas minhas e eu tava bem preparada para todas as perguntas que ela me fez. E aí no dia 1º de junho eu recebi um e-mail dizendo que eu passei para a próxima fase, que na verdade já era a última fase, que é um dia de entrevistas com a Amazon, que é composto basicamente por 5 entrevistas. E eu tava achando, gente, que a Google tinha muita entrevista, porque foram 3 em um dia só. Aí vem a Amazon e me fala que são 5 em um dia só, uma atrás da outra, só com 15 minutos de intervalo. E essas entrevistas finais, elas foram por vídeo, pela plataforma da Amazon, que é como se fosse o Zoom, só que é da Amazon. E tudo isso aconteceu no dia 10 de junho, ou seja, eu tive 9 dias pra me preparar para as entrevistas. E eu me preparei muito, gente, eu estudei bastante. Inclusive, 2 canais do YouTube foram, assim, essenciais pra minha conquista, na verdade. Se não fossem esses 2 canais, eu acho que eu não teria me preparado tão bem, eu não teria ido tão bem nas minhas entrevistas. Então eu pesquisei bastante. Como a Amazon é uma empresa muito grande, existem muita informação na internet sobre o processo de seleção, sobre como você deve responder as perguntas, sobre como você deve se preparar, sobre o que esperar nas entrevistas. Então eu realmente usei tudo isso ao meu favor e eu me preparei demais. Então no dia 10 de junho eu tive as minhas 5 entrevistas com a Amazon. Eu gravei alguns vídeos também pra postar no Instagram, caso tudo desse certo, o que aconteceu. Então se você estiver curioso pra saber como é que eu tava no dia, pra ver esses vídeos, vai lá no meu Instagram, que eu vou postar e vou deixar como salvo nos destaques. Então mesmo que você veja esse vídeo do YouTube depois de ter postado no Instagram, vai estar lá salvo. E aí foi isso, fiz as entrevistas e a Amazon dá um prazo de 5 dias úteis no máximo pra você receber a resposta se você conseguiu a vaga ou não. No meu caso, as minhas entrevistas foram numa quinta-feira, então contando os 5 dias úteis, o prazo dava na próxima quinta-feira, então uma semana de espera, que eu posso dizer que foi a semana mais lenta da minha vida inteira, porque eu tava muito ansiosa, gente, muito ansiosa. Mas no dia 16 de junho, que foi uma quarta-feira, um dia antes do prazo terminar, digamos assim, eu realmente achava que eu ia receber a resposta só na quinta, mas na quarta eu estava dirigindo pra casa do trabalho e eu recebi o e-mail que eu consegui o emprego, que eu consegui a proposta. E, gente,
Eu nem sei explicar pra vocês. Eu gravei vídeo também, então lá no meu Instagram tem os vídeos mostrando um pouquinho como eu tava me sentindo na hora, depois de ter recebido a notícia. Mas assim, gente, eu fui o caminho inteiro chorando pra casa, entendeu? Do momento que eu vi o e-mail até eu chegar em casa, eu tava chorando. Passou um filme na minha cabeça de todos os momentos que eu mesma duvidei de mim, que eu achei que eu não ia conseguir, que eu achei que a minha vida seria, como eu falei pra vocês, mediana, e de que as conquistas grandes só seriam pros outros. Passou um filme na minha cabeça, gente, não sei nem dizer pra vocês, porque foi realmente muito especial. Mas foi isso, gente, esse foi o dia que eu descobri que eu consegui um emprego na Amazon, e o que ainda é surreal de falar, mas realmente é um dia que ficou, assim, marcado na minha história e vai ficar pra sempre marcado na minha história. E agora eu tô muito feliz de compartilhar com vocês aqui no YouTube, porque eu sei que tem gente que me acompanha aqui desde que eu tava na faculdade da LLM. E na verdade esse meu canal é como se fosse um diário da minha trajetória aqui nos Estados Unidos, porque eu tenho vídeo desde a faculdade, tenho vídeo da minha formatura, tenho vídeo do meu emprego novo, do meu primeiro dia, do meu primeiro emprego nos Estados Unidos, e aí depois consegui outro emprego, enfim, toda a minha trajetória tá aqui. Então eu tô muito feliz de trazer mais um capítulo da minha trajetória, compartilhar com vocês uma coisa completamente nova pra mim. Tô muito feliz mesmo, espero que vocês também gostem dessa novidade e que vocês fiquem aqui pra acompanhar como é que vão ser as coisas daqui pra frente. E com certeza eu ainda tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, eu quero compartilhar muito mais o que eu puder dessa nova etapa. Então se você tem alguma sugestão, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, ou então me segue lá no Instagram e fala comigo lá, porque eu tô sempre conversando com vocês. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês continuem aqui comigo, que vocês tenham gostado da novidade. Um beijo e até o próximo vídeo, que a bateria vai acabar. Tchau! Gente, rapidinho, não esquece de deixar like no vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Por favor, obrigada, tchau.